Creio que sim, minha vida começou a ficar perturbada depois disso. Senhor presidente, olha, com toda E eu franqueza... tenho 2 filhos para criar e eu não posso me expor tanto assim. Perfeito. Então, assim, com toda franqueza, diante dessa resposta da depoente, eu sugiro a essa comissão que a gente possa fazer uma reunião fechada, porque eu, francamente, não estou seguro de que as respostas que a senhora Eudenice tem dado a essa comissão são respostas completas daquilo que nós queremos investigar. E nessa sua resposta final fica muito claro para nós que esse conjunto de fatores e coisas que estão acontecendo tem deixado ela, inclusive, insegura. E que eu, particularmente, não vejo como não ficar, né? E Não sei quais são as pressões, que... não sei quais são as ameaças, não sei exatamente o que a senhora tem sofrido, mas a comissão precisa saber, porque o depoimento da senhora é muito importante para essa comissão. É muito importante em todos os sentidos, em todos os níveis. Eu, particularmente, conheço a senhora porque há anos, né, que essa categoria representada pela senhora vem a essa casa pedir aprovação de projetos, discutir projetos, que eu vejo isso com naturalidade, tanto a senhora como qualquer outra entidade sindical. Agora, de fato, pelo que eu conheço a senhora, o seu depoimento não condiz com a sua personalidade de defesa. Aliás, não condiz, inclusive, com o que está escrito na carta assinada pela senhora com relação à deputada Eurides Brito. Né? Assim, eu vejo com muito mais veemência, né, nas cartas, nas palavras, nas suas atitudes, do que eu estou vendo agora nesse momento. Então, fica muito difícil, senhor presidente, eu fazer aqui perguntas, porque não quero chegar a uma situação, né, de termos que, sabe, de repente, tomarmos uma atitude mais, eu diria, enérgica dessa comissão com relação à senhora, porque, de fato, as respostas não têm sido contundentes. As respostas não têm, e por diversos momentos aqui, a senhora não conseguiu responder. Então, é claro, a pressão, as ameaças que a senhora relatou e que não disse que está sofrendo, mas não relatou exatamente quais são, essa comissão, acho que a primeira providência que a comissão tem que tomar é isso. Nós temos que ter segurança das respostas dela. Senão fica muito difícil para nós continuarmos trabalhando no objeto que nós estamos investigando. Então, até paro por aqui, porque queria fazer uma série de outras perguntas, mas diante da insegurança, da falta de condições dela, nesse momento, de responder às perguntas perante a opinião pública, a imprensa, inclusive, porque está sendo gravado essa nossa sessão, então, eu quero que a gente tome algumas providências mais enérgicas para que a gente possa ter a segurança das respostas, que elas sejam verídicas, verdadeiras e que, de fato, condizem com o objeto que nós estamos investigando. Eu vou suspender a reunião. Pois não, deputado Zé Edmar, que a gente vai continuar com ela. É só para esclarecimento da CPI, quando Vossa Excelência, viu, presidente? Vossa Excelência perguntou a respeito do sistema, do valor cobrado, e a senhora Denise falou, senhor presidente, só um minutinho, senhor relator, falou a respeito do transporte. Eu queria só relatar que quem faz o transporte rural é o senhor Nicolino, que é o presidente da COTAN, não é isso? A senhora sabe disso? Sindicato de Transporte. Não, que seja ele faz o rural, não. O transporte escolar rural, que é feito através dos passos escolares, que é fornecido pela Secretaria de Educação, e quem faz isso é a COTRAN, que é o Sindicato do Transporte Escolar Rural. Só para destacar que o preço que sempre é maior do transporte rural é sempre feito pela COTRAN, que é uma cooperativa de transporte rural, né? E sendo que os outros, a Moura e a Jovem, fazem sempre o transporte urbano. O transporte rural é sempre feito pelo senhor Nicolino, que é presidente do transporte rural. Valdir, senhor Nicolino, exatamente. Só essa informação que eu queria. Agora, observando que nós temos uma lei que beneficia, esse transporte escolar rural, ele não
não é regido por licitação. Parece que temos uma lei, e essa lei, de certo modo, beneficia o sindicato rural. Era bom que a gente pudesse verificar esse assunto, só para que a gente possa, no decorrer do trabalho da CPI, poder verificar exatamente esse transporte rural, como é que é feito, como é que é essa licitação, como é que é selecionado o próprio sindicato para fazer esse transporte. Questão de ordem, presidente. Só um minutinho, deputado João de Deus. Eu acolho a proposta do deputado Paulo Tadeu e determina a suspensão da sessão. Mas eu quero fazer uma questão de Dá ordem. licença, deputado João de Deus. Nós vamos suspender a sessão para fazermos uma reunião fechada agora, porque entendemos que precisamos fazer a conversa agora reservada e não deixar para outro dia uma nova convocação. Está suspensa a sessão e nós nos reuniremos agora aqui no cafezinho. Suspendermos a sessão. Eu acho conveniente, presidente, porque tanto eu como a deputada Evelise, nós temos compromisso firmado agora já no adiantado da hora. Então, eu acho que esse depoimento dessa senhora nada contribuiu para a CPI. Ela veio aqui, enrolou a gente, falou um bocado de coisas que ela não afirma, ela ouviu dizer, é anônima. Então, eu estou deverasmente decepcionado com esse depoimento. E peço a benevolência de Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa suspender e marcar para o depoente em outra oportunidade, tendo em vista o afastamento meu e da deputada Evelise. Então, gostaria que Vossa Excelência considerasse isso. Todos nós temos nossos compromissos agendados, mas eu, particularmente, presidente, como relator, acho fundamental esse depoimento, até em cima do calendário que foi feito e, portanto, na minha parte, eu queria fazer esse depoimento agora. Senhor presidente, Pois não, deputado. eu também acho de suma importância o depoimento, se tratando também de uma outra empresa, de outra organização que tem esse mesmo trabalho, que seja feito agora. No máximo, a gente possa mandar comprar um sanduíche, fazer um sanduíche ali no cafezinho, mas que a gente possa fazer o depoimento ainda hoje. Presidente, Pois não, deputado Paulo Tadeu. Vossa Excelência acha João de Deus. que, se essa pessoa não depor hoje, a CPI vai acabar? A gente pode, naturalmente, reconvocá-lo para outra oportunidade, onde a gente, por exemplo, esteja com mais tempo, esteja mais tranquilo, porque Vossa Excelência sabe que o estômago humano, ele, na grande maioria das vezes, necessita de um horário regular para alimentação. Eu acho que seria de bom senso, Vossas Excelências, remarcar para outra oportunidade, até porque tanto eu como a deputada Evelise temos várias perguntas a fazer a essa pessoa, e não vamos fazer porque a dona tia Marlene, tia não sei o que, enrolou a gente até agora. Deputado João de Deus, eu quero lhe dizer que daqui a pouco, às 5 horas, eu tenho de viajar para São Paulo, uma reunião. Sim, mas eu estou falando em outra Dá licença, outro dia. deputado, deixa eu colocar, ouvir Vossa Excelência. Pois não, pode falar. Por favor, já ouvi, agora estou colocando o meu argumento. Vossa Excelência nem ouviu o que eu estou querendo dizer. Eu também tenho compromissos. Vossa Excelência nem ouviu também a minha questão de ordem antes de suspender a sessão. A questão de ordem já tinha sido colocada. Não tinha não. Não vou discutir com Vossa Excelência, mas eu queria dizer que o deputado Paulo Tadeu apresentou na reunião anterior uma proposta de calendário para as oitivas e que acho que se nós formos eficazes, eficientes, nós podemos perfeitamente, rapidamente, eu da minha parte já vou garantir que quero apenas ouvir o senhor, ele é o próximo depoente, e vou me reservar para apenas perguntas absolutamente imprescindíveis. Então, eu tenho há posições divergentes se devemos manter ou não devemos manter a oitiva. Eu, pessoalmente, acho que, em respeito ao depoente que foi convocado,
nós deveríamos ouvi-lo, ainda que rapidamente, ainda que brevemente, se necessário for, em outro momento, aprofundarmos e chamarmos novamente a debate. Eu acho que, em respeito a ele, nós deveríamos convocá-lo, porque está esperando até agora. Essa é a minha sugestão, para que a gente pudesse ouvir rapidamente essa colaboração do senhor Eleazar. Eu não tenho condições de esperar, presidente. Vou me ausentar. Bom, eu vou colocar em votação para a gente ver se fazemos ou não, então, essa oitiva. Já temos posição favorável. Podemos, então, rapidamente tentar ser breves. Convoco o senhor Eleazar Oliveira do Carmo para prestar o seu depoimento. Questão de ordem. Questão de ordem do deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu queria pedir à segurança e à Vossa Excelência que nós pudéssemos identificar, se está ali na galeria ou aqui dentro do plenário, o senhor Celso José Ferreira, presidente do Sindicato dos Transportes Escolares de Brasília. Então, já identificou, né? Então, já foi identificado. Deputado relator Paulo Tadeu levanta uma questão de ordem relativa à presença do senhor Celso José Ferreira, que é presidente de um sindicato, Sindicato dos Transportes Escolares de Brasília, que tem um litígio com a depoente que prestou seus esclarecimentos ainda há pouco. Na medida em que, possivelmente, o senhor Celso José Ferreira poderá ser convidado por essa CPI para prestar também seus esclarecimentos, nós solicitamos a sua compreensão para que Vossa Senhoria possa se retirar do recinto, até porque nós gostaríamos de que o senhor Eleazar possa prestar seu depoimento absolutamente à vontade. E se há qualquer possibilidade de constrangimento com a presença de qualquer pessoa, nós, pela CPI, nós providenciaremos para que não haja qualquer tipo de dificuldade para a colaboração que todos devem prestar à busca da verdade. Então, peço a compreensão de Vossa Senhoria e entenda esse nosso pedido para que a gente possa iniciar os depoimentos do senhor Eleazar. Muito obrigado. Senhor Eleazar, eu vou fazer aqui a sua qualificação de praxe. Cadê as perguntas? Aqui. Tentando ser muito rápido aqui nas perguntas e pedirei a todos os membros para a gente sermos objetivos, pedindo desculpa a Vossa Senhoria, inclusive pelo adiantado da hora, mas independeu da nossa vontade. Seu nome, por favor. Oliveira do Carmo. Fale perto do microfone. Eleazar Oliveira do Carmo. Onde é nascido? Em Taguatinga. Qual o seu estado civil? Casado. A sua idade, data de nascimento? 35 anos, 09 de fevereiro de 70. Qual é a sua filiação? Jairo Caetano do Carmo e Maria Oliveira do Carmo. Onde reside? Em Taguatinga.
Qual a sua profissão e em que lugar é exercida a sua atividade? Atualmente eu sou empresário ao nível de centro de formação de condutores e que também é exercida na cidade de Taguatinga. E atualmente presidente da associação, que logo estará se transformando em cooperativa devido à mudança do estatuto da nova Código Civil. Muito bem. Senhor Eliazar, esclareço que o senhor está diante de uma comissão parlamentar de inquérito que deverá dizer a verdade sobre palavra de honra sobre o que souber e lhe for perguntado. Certo. Esclareça ainda que, de acordo com o artigo 342 do Código Penal Brasileiro, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade é crime punível com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Certo. Como Vossa Senhoria sabe, essa CPI está examinando fatos que possam nos ajudar a descobrir se realmente aconteceram irregularidades na área da Secretaria de Educação vinculadas à questão de contratos de transporte escolar, entre outros objetos. O que Vossa Senhoria tem a dizer para nós e o que levou o Sintraet, Abrataite. Desculpa, Abrataite, desculpe, a ingressar no Ministério Público contestando os critérios da licitação. Eu dou a palavra a Vossa Senhoria, que tentar em 10 minutos fazer um breve relato sobre esses fatos. Tudo bem. A Associação Brasiliense de Transportadores Autônomos Especiais, que é a nossa Abrataite, foi fundada em 1991. Fazemos parte de muitas licitações e serviços prestados à comunidade de Brasília. E a nossa finalidade principal, dentro dessa introdução, seria organizar, dar assistência, proteger os interesses associados perante aos órgãos públicos e particulares, bem como servir a comunidade com o transporte e fiscalizar o andamento do mesmo. Isso é uma introdução que seria a função básica de nossa associação. Agora, dentro da CPI, o que nós gostaríamos de expor, até mesmo para que possa facilitar toda essa apuração dos fatos, apesar de hoje estar fazendo 2 anos, então muita coisa na memória da gente, mesmo que nós participamos de perto de todas as fases dessa licitação, nem tudo a gente poderia memorizar corretamente do que ouvimos ou daquilo que foi proposto na época, mas diante daquilo que nós temos convivido e anotado, e com documentos, há indícios, nós participamos, há indícios de irregularidades no processo licitatório. Isso está bem claro e gostaríamos de mostrar alguns pontos que nós participamos e podemos conviver com o início de uma licitação muito viciosa, muito tendenciosa desde o início. Não temos como negar isso aí. Até porque, no próprio edital, nós vemos que não, no nosso caso, estou defendendo a nossa associação, de maneira alguma, tinha algum fato que pudesse contestar a participação de uma associação civil ou representante de classe, que seria nós, a participar do certame. Então, nós queremos expor algumas coisas, apesar de bastante tempo, no próprio preâmbulo do edital, nós vimos e tivemos o desprazer de ter muitas interpretações pelo presidente da época, o senhor Aquiles, de interpretações tendenciosas para que pudesse levar com que a empresa Moura ganhasse a licitação. Nós vemos dentro do preâmbulo que os pormenores que foram acatados não seria o objeto principal da licitação, que nós temos aqui, que no preâmbulo diz o seguinte: seria um preço global, tipo menor preço. Se seria tipo menor preço, o presidente da licitação da época, ele pegou muito pormenores para que pudesse não obedecer o próprio edital realizado por ele, criado por ele. Então, veja bem, e nós queremos, assim, deixar bem claro que a nossa associação, mesmo sem
poder ter sido interpretado corretamente pelo presidente, e mesmo pelo o seu superior, que nós recorremos muito a SUBAP, né, que seria o órgão operacional, nós não tivemos êxito por conta que fomos muito mal interpretados. E, com isso, a nossa associação seria uma das empresas que cumpriu todas as exigências do edital. Do primeiro ao último, não impugnamos nenhum ponto, atendemos todos de acordo com o que nós poderíamos prestar o serviço e obedecendo o tipo menor preço. Até porque nós somos representantes de uma classe aonde o próprio autônomo, que já tem muita habilidade, responsabilidade e muita experiência no ramo, prestaria o serviço. Esse foi o ponto principal a qual levou a nossa associação a participar dessa licitação. Então, nós vemos que as empresas que participaram do certame, que pegaram o edital, impugnaram alguns pontos. Pontos primordiais para o transporte escolar, que seria a isenção dos transportadores que iriam praticar o serviço ou ser contratado, não teria o objeto principal, que seria a autorização escolar. Isso nos deixou bastante desanimado com relação ao ocorrido de uma licitação pública em nossa capital. Porque, vejamos bem, se uma empresa de transporte escolar vai participar de uma licitação de transporte escolar, no mínimo, ele tem que ter os ônibus e a autorização escolar, no mínimo, e provar a sua experiência. Então, as empresas que impugnaram esses pontos, que alguns pontos são do próprio edital e outros do projeto básico, o presidente acatou essa impugnação. Só que ela foi publicada no Diário Oficial no dia da abertura das propostas. Inclusive, os documentos que eu tenho aqui comprovam tudo isso, xerox de edital e tudo. Gostaria de passar até... Poderia explicar, por favor, no dia da abertura das propostas, foi publicado o quê? Foi publicado, a Comissão Permanente de Licitação, resultado de impugnação. A impugnação dos pontos básicos seria de transportador escolar, que ia provar sua capacidade, que seria uma autorização diante do órgão do DETRAN. E aqui diz, a Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que, analisando a impugnação do edital de concorrência em epígrafe encaminhada pelas empresas abaixo, inclusive essas empresas, elas não puderam participar do certame. Por quê? Porque elas só souberam que poderiam participar sem as autorizações no dia da abertura da proposta. No nosso caso da associação, nós entregamos todas as licenças dos nossos transportadores. Então, seria a única empresa que entregou todas as autorizações. Por quê? Porque nós entramos na consciência de que ia ser uma licitação séria. Porque se trata-se de transporte escolar, no mínimo teria que ter ônibus e a licença escolar. E isso, diante de toda a minha vida, meu pai foi um dos pioneiros escolar em Brasília, então nós temos essa vasta experiência. Só que o objeto licitado não era ônibus, o objeto licitado não era licença escolar e o objeto licitado não era criança. As três coisas que, dentro do recurso que nós temos, que gostaria depois de apresentar, aqui tem uma cópia, gostaria de passar depois na mão do presidente, poderia até que as pessoas pudessem olhar. O nosso recurso não foi aceito, entramos com um mandado de segurança. Isso, o presidente da comissão, ele não obedeceu às leis ou os pontos da lei 866 que rege licitação, porque existem prazos corretos para você dar um retorno ou atender às reivindicações que é aberto a qualquer pessoa que queira participar da licitação. Então, nós vemos que a licitação foi dia 29 de maio, e isso correu para junho. Nós tivemos que entrar o mandato de segurança em outubro, não sei data do dia certo, porque é muito, mas temos todos os documentos aqui. Então, veja bem, a lei é bem clara em dizer que no máximo 15 dias. Então, houve muitos contratempos, a gente ficou meio que, não, isso aí não vai ser, porque já está tendenciosa. Então, para nós, representantes de classe, é muito importante que essa CPI apure, e, além do mais, que a nossa voz hoje está sendo atendida aqui nessa casa, porque recorremos, fomos à assessoria, a TL, não sei, não me lembro bem, assessoria lá na secretaria, falamos com muita gente, não,
vocês não podem participar por isso, por isso e por isso. Tanto nós quanto várias empresas. Então, as irregularidades apresentadas, que está nesse recurso, no dia do mandato de segurança, estranhamente, o nosso advogado não apresentou no tempo hábil o pedido do juiz, que seria o estatuto social e a ata de eleição da presidência, que nós não apresentamos no dia do mandato de segurança. Então, o juiz pediu, traga para saber realmente quem é o presidente da associação. Então, estranhamente, uma coisa que não ficou bem claro entre a associação e o nosso advogado é que não foi entregue no tempo hábil e foi deferido o nosso mandato de segurança por essas questões. Então, ele não foi dado em frente por conta disso. Então, isso, justamente, não foi julgado o mérito por conta de que nós não apresentamos, não fomos felizes com o nosso advogado em apresentar simplesmente o estatuto social e a ata de apresentação da diretoria. Então, nós vemos que esses pontos que nós fomos desclassificados, que eram, gostaria até de ler bem rápido aqui, com vossa permissão, que seria a capacidade jurídica, que é o ponto 322, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na junta comercial e compatível com o objeto desta licitação e se tratando em sociedades comerciais. No caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores. Então, nós vemos aqui, o 3.2.3 diz, inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, que seria a nossa associação. Então, nós não entramos na licitação e tivemos gastos enormes para não ser reconhecido em pontos que não cumprimos. Nós cumprimos todos os pontos. Então, pelo contrário, hoje eu vejo que a empresa que deveria estar sendo contratada pela Secretaria de Educação era a nossa associação, porque nós cumprimos tudo de acordo com o que nós interpretamos no edital. E tendo em vista que o presidente da época, ele queria interpretação própria. Se você falava, a capacidade técnica é o quê? É aluno? Ele falou, não, é ônibus. Apresentamos ônibus? Ele, não. O objeto listado é contrato. Então, ele entrava em divergência para poder tendenciar uma licitação que poderíamos dizer assim, foi totalmente desrespeitosa, desonrosa, com bastante vício, diante do papel que deveria ser feito. Então, analisando outros pontos, tendo em vista que eu já passei por presidente da comissão, o edital da impugnação, que as outras empresas não puderam participar, foram 5 empresas ou 6 que não participaram do certame, por conta dessa má publicação do edital. E alguns pontos que nós encontramos da Moura, da empresa, que atualmente eu participei do certame e eu não sei até hoje se ela foi ganhadora ou não foi ganhadora da licitação, ou se está em contrato emergencial. Não sei. Agora, veja bem, alguns indícios e suspeita que eu gostaria que o senhor presidente pudesse pedir, analisar a veracidade dos fatos, e deste caso, que é a nossa função aqui, seria que, dentro da documentação da Moura, o atestado de capacitação técnica da Moura, algo que eu nunca pude ainda ver sido relatado, é que ela foi atestada pela Secretaria de Educação antes da publicação do edital. Gostaria que o senhor averiguasse o edital. O edital foi dia 28 de abril e o atestado de entrega do edital 25. Gostaria de pegar o edital aqui. O edital foi dia 28 de abril. 28 de abril. Se nós pegarmos o atestado de capacitação técnica, foi emitido dia 25 de abril, 3 dias antes do edital. Então, nós vemos que daí já nasceu a questão de uma licitação tendenciosa para o lado da empresa Moura. E nós fomos totalmente desmotivados em levar uma coisa a sério. E, por outro lado, dentro dessa própria atestado de capacitação técnica, que a secretaria testou, aqui diz, atestamos para os devidos fins, a pedido da interessada que a empresa Moura Transporte LTDA estabelecida. Inclusive, esses endereços, senhor presidente, ele
ele tem 2 ou 3 endereços da empresa Moura, não é um endereço só, ela não fez alteração contratual para fazer mudança de endereço, e o que eu pude observar, no contrato social, um endereço, CNPJ, outro endereço, e em outros documentos, outro endereço. Gostaria que depois a comissão pudesse averiguar esses fatos. E presta a Secretaria de Educação serviço de locação de ônibus rurais, interestaduais, para a região A, Plano, Cruzeiro e Guará, região B, São Sebastião, Paranoá, com quantitativo de 107 ônibus. Eu gostaria que a comissão pudesse averiguar se, na época, essa empresa tinha esse quantitativo de ônibus que a Secretaria está atestando, 107 ônibus, com as devidas licenças. Porque se ela presta um serviço para um órgão, ela tem que estar com as suas condições boas para poder prestar um serviço para o órgão. Porque se o órgão não tem condições de comprar os seus próprios ônibus e fazer o transporte dos seus próprios alunos, que coloque na condição correta. Essa é a nossa indignação da nossa associação, eu como representante da classe. E que, na próxima declaração que ele faz, a empresa Moura, aqui diz, atende plenamente o regulamento do serviço de transporte coletivo de escolares do DF, contido no decreto, e alterações posteriores, bem como que os seus veículos estão em conformidade com as especificações exigentes do Código Nacional de Trânsito Brasileiro. Nós vimos vários acidentes com essa empresa e que os ônibus não tinham cinto de segurança, não tinham tacógrafo, não tinham licença. E isso está exposto, nós vimos, não porque nós iríamos lá averiguar a empresa, nós vimos isso nos noticiários. Nós vimos recentemente um acidente que houve na Estrutural, outro acidente que houve aqui perto do Jockey Club, e se esconderam. A secretária diz não, ou a secretária, ou a questão operacional, não, porque houve um caso de emergência, nós pedimos um ônibus extra para que a empresa pudesse atender as crianças ficarem fora da escola. Então, não houve uma programação correta para que houvesse o transporte dessas crianças. E nós ficamos indignados por quê? Porque nós somos uma empresa constituída de vários transportadores autônomos que não aceitamos até hoje por não participar dessa licitação. O recurso que nós apresentamos, somente o presidente não teve a condição de nos atender. E a próxima declaração que a própria empresa atestou é que declaramos para devido fins a licitação 03/2003, Secretaria da Educação, a ser realizada dia 29 de maio de 2003, às 10 horas, que dispomos de ônibus urbano e rural no quantitativo necessário à execução do contrato. A execução do contrato no projeto básico pede-se 209 ônibus, e ela está dispondo de 209 ônibus, coisa que não é verdade. Entendeu? A empresa Moura, há indícios, eu gostaria de deixar bem claro, não estou afirmando que existe ou não existe 210, 200, 300 ônibus, que ela tenha seus 500 ônibus, para mim não importa. O que importa é que dentro dessa declaração, eu gostaria que a comissão apurasse, que ela averiguasse esses fatos, de que ela teria disponível 209 ônibus dentro do projeto básico. Se o presidente me permitir, eu poderia ler o projeto básico que diz, eu acho que o senhor já sabe, né? A disponibilidade de ônibus para cada região, e aqui ele diz que está ok e tal, aquele negócio todo. Então, veja bem, quando foi impugnado as autorizações escolares e que logo, poxa, então não adiantou a gente cumprir o edital. O edital aqui é bem claro, na sua última disposição aqui, que a participação nesta licitação implica a aceitação plena e irrevogável desse edital e seus anexos. Então, o que nós entendemos é que nós cumprimos todas as exigências do edital e, no entanto, a empresa que não cumpriu os pontos que nós gostaríamos que ela cumprisse, continua operando no transporte da Secretaria de Educação. Então, existe uma indignação de nossa parte com relação a essas coisas. E só complementando que o balanço patrimonial não demonstrava uma boa situação econômica e financeira, que já é de conhecimento de todos, né? E o seguro garantia não compreende com o endereço do contrato social CNPJ que eu tinha falado antes. Então, essa seria o que nós queríamos expor para a comissão, que pudesse averiguar e demonstrar a nossa indignação, o nosso protesto com relação à apuração dos fatos dessa licitação.
Muito obrigado. Eu vou iniciar com algumas perguntas, senhor Eliazar. Eu tenho uma dúvida. O senhor falou que, na primeira declaração, a empresa tinha 108 ônibus, depois passou a 209 ônibus. Isso. E o edital não falava em 490 ônibus? Não, 209 ônibus dessa licitação. Não, que foi falado aqui anteriormente, no depoimento anterior, que era necessário para cumprir a plenitude do edital, 490 ônibus. Isso. São as linhas, desculpe. São as linhas no geral que atende a secretaria, porque tem outras empresas operando. Fora as 3 citadas, existe uma outra empresa que opera também nessa Secretaria de Educação e Transporte Escolar. Quer dizer que o senhor vê sinais, indícios de que a Moura está descumprindo o edital, ou seja, sublocando ônibus de terceiros. Para poder se confirmar isso, eu acho que está em competência da presidência dessa comissão pedir a veracidade da propriedade do certificado de veículo junto ao DETRAN, junto com as suas respectivas autorizações da época. Porque existem boatos, existem conversas de que realmente ela não teria o total de ônibus e sublocava. Isso conversa. A gente ouve um motorista falando, outro... O senhor ouve hoje esse rumor de que tem dono de empresa ou dono de ônibus sublocando para a Moura? Eu penso que hoje não existiria mais isso, porque a empresa que está sendo apurada os fatos, eu creio que hoje ela já poderia ouvir falar que ela comprou um monte de ônibus, já chegaram ônibus, aquele negócio todo. Só que uma coisa que não ficou bem clara no edital é que houve um decreto do governador dizendo que a empresa isso no trâmite da licitação, não foi antes, no trâmite da licitação. Por quê? Porque existe um decreto-lei, não estou bem informado, de 2000 e 2002, que transporte escolar nenhum poderia mais ter uma autorização à concessão pelo DETRAN. Não poderia, vedou, acabou. Tanto é que hoje existe a comercialização disso. Se você abrir o Correio Brasileiro, está lá, alugo, concessão do DETRAN, vendo, aquele negócio todo de uma permissão de que a pessoa tem, ela obteve porque ela renovou, não utiliza e faz uso daquilo. É errado. Mas está exposto nos jornais e tudo. Então, o decreto-lei do governador, que expôs no Diário Oficial, dizendo que a empresa contratada teria todas as suas licenças por conta do DETRAN. Inclusive, a interpretação não foi boa. Tanto é que, depois disso, poderia isso até variar no preço. Porque para você fazer uma vistoria, para você colocar bem claro um transporte escolar dentro das exigências, você gasta um dinheiro. E dentro do edital, que não está aqui comigo, porque já tem bastante tempo, eu não consegui a xerox, ou o próprio edital, é que o decreto-lei dizia que a empresa contratada teria toda a vida regularizada diante do DETRAN para regularizar a autorização escolar. Vossa Senhoria ficou sabendo que, antes da licitação, houve uma consulta ao mercado sobre preços? Não houve. Isso... Até hoje... Não, houve a consulta, houve a consulta apenas sim. uma empresa. Apenas da empresa que já era de conhecimento da própria secretaria. Vossa Senhoria ficou sabendo que houve a Sim. consulta apenas à Moura. Apenas da Moura. Essa era a conversa corrente do setor. Do setor. Tanto é que um dia, se nós tivermos acesso à carta proposta, nós vamos ver que o preço, o menor preço, eu acredito que seria o da associação da nossa Abratagem. O menor preço, porque nós vimos o lado que nós iríamos prestar um serviço para a secretaria, olhando o lado da secretaria que ela teria uma despesa menor para que nós pudéssemos fazer esse transporte de alunos. Não seria preços exorbitantes, e nós colocamos o preço que o transportador autônomo, eu tenho o meu ônibus, ia transportar as crianças que fosse definida para mim. Deixa eu fazer um esforço aqui, um exercício com Vossa Senhoria. Nós checamos nos dados, banco de dados do governo, a Secretaria de Educação pagou o ano passado para a Moura 10 milhões de reais. Não é isso? 2003. 2003, 10 milhões de reais. Vossa Senhoria afirma que a sua associação teria uma proposta melhor para os cofres públicos. Quanto que Vossa Senhoria imagina que seria
esse gasto total do governo? Veja bem, esse valor que foi pago, com certeza, pode ter sido de todos os contratos emergenciais que existem na empresa, que hoje teríamos que averiguar, porque dizem que são bastante ônibus, dizem, então é uma coisa que, para a gente ter uma questão lógica desse valor, o primeiro aspecto, teria que saber quantos ônibus constituem nessa empresa legalizada. Se são 100 ônibus, 200, 300 ou 500. Porque um ônibus ele não pode ter um valor máximo de R$5.000 para transportar crianças. Ele não pode exceder um valor máximo de R$5.000. E é uma coisa tão simples, que foi tão complicado nesse edital, que para você transportar a criança, é um processo simples e com responsabilidade. Não precisa se complicar tanto num edital, com interpretações tão erradas, para poder se obter um serviço. Qual o critério que foi invocado para desabilitar a sua empresa? Os critérios foi que a nossa associação, civil, no caso, e que o balanço patrimonial e o estatuto teria que ser registrado na junta comercial. No entanto, nós temos o registro, como é uma associação civil, nós temos o registro do cartório, porque ela é uma entidade jurídica. A discussão, então, foi a questão de onde foi registrado? De onde foi registrada. Foi essa impugnação Essa que é a impugnação. levou a sua empresa, a sua associação, a cair fora do Cair fora, isso. Na primeira desabilitação. Isso, porém, que foi a única empresa que apresentou Não, tudo bem. Eu queria saber toda a documentação dos ônibus. Foi o critério formal. Foi o critério formal, que está no recurso na vossa mão. E esse critério, ele integrava o edital da licitação 03/2003? Mal entendido ou mal interpretado. Foi interpretação própria do presidente, porque pelo que nós fizemos, com apoio jurídico e tudo, estávamos dentro do certame corretamente. Mas o presidente gostaria, por essa impugnação, será que o presidente Aquiles queria direcionar para Moura Turismo? Eu creio que sim, com certeza, porque nós, por várias vezes, nós fomos mal atendidos por ele, mesmo por os outros setores da secretaria, não tivemos o atendimento correto, tanto por ele, quanto para os outros 3 membros que faziam parte da associação. Chegávamos lá, da CPL, chegávamos lá, eram mal atendidos, não nos davam atenção, o recurso que nós pedíamos, vai lá e protocola, mas a gente quer ver, protocolava, chegava no outro dia, não está aqui, por favor, vai no andar da secretaria, procura a TL, aquela confusão toda, sendo que foi uma licitação muito bagunçada a nível de tempo, foi uma questão muito bagunçada, deixou muitas empresas fora do certame por conta de desorganização da CPL. E Vossa Senhoria tem ciência de que uma outra empresa, a ESAV, chegou a ser habilitada no primeiro momento. Passou no curso da licitação, o senhor Aquiles caiu da presidência da comissão de licitação e entrou uma terceira pessoa. Isso. E, imediatamente, a outra empresa, a ESAV, foi desabilitada. Como é que Vossa Senhoria viu essa sucessão? Se o senhor Aquiles queria favorecer a empresa Moura, por que ele caiu em desgraça? Eu vejo o seguinte, o início dessa comissão, da CPL, nós vemos que, dentro da operação desse serviço, de prestação de serviço de transporte escolar, ele está errado desde o início. Porque presta-se serviço por contrato emergencial que é fora da lei, ao meu ver. Porque todo serviço público tem que ser diante da licitação. Para isso existe a lei que rege isso. Então, nós vemos que, por vários momentos, a empresa renova-se os contratos emergenciais. Chega-se à licitação, não foi uma licitação, pelo meu entendimento, disponibilizada pela secretaria, não foi. Ela foi forçada pelo Ministério Público, que falou, vamos botar a ordem, vamos licitar o transporte escolar. Só que a questão de se licitar o transporte escolar, dentro do edital, ele teria que ser anulado desde o início, porque se existia 2 ou 3 interpretações ou conotações deste edital, e que somente a empresa Moura pudesse ser facilitada ou poderia ter sido compreendida, mesmo na sua falta de interpretação do edital, nós vemos a certeza disso. Até porque apresentei a Vossa Senhoria essas irregularidades em declarações, que já existia uma facilidade
de informações, nós vemos aqui a facilidade de informações da Secretaria de Educação em atestar uma empresa que nem foi publicado o edital de licitação. Então, ela já sabia antes do edital. Por que o Aquiles caiu, então? A questão do Aquiles, ao meu ver, foi a questão de que, se habilitasse a empresa Exave, eu penso que houve alguma jogada de valores, que ficou muito obscura a questão de valores. Então, quando saiu o Aquiles, eu imagino, eu fiz o certo, porque se a empresa Exave foi habilitada, uma vez habilitada, não tinha motivo de desabilitar, até porque as 4 empresas que ficou participando ou em fase para a segunda etapa, foi desabilitada todas injustamente. Todas injustamente. Que foi a Abratite, a nossa associação, a empresa Moura, a Exave, a Coopercan. A Coopercan não recorreu, está calada na dela. E a HR. Então, teve alguns pontos nessas empresas que, não sendo o objetivo da licitação menor preço, não teria por que muitas picuinhas, entendeu? Que poderia dar essa conotação futura, foi o que ocorreu de facilitar a empresa Moura. Essa é o meu ver. Muito bem. Eu vou fazer a última pergunta, até para a gente poder acelerar, passar para o deputado relator. A última pergunta: o senhor sabe se a Moura Transportes e a Jovem Turismo já participaram de uma mesma licitação? Não. Que eu saiba, não. Todas as licitações que nós sabemos, nós sempre participamos, ou quando a gente vê que as exigências é muito grande, como outros detalhes, a gente não participa. Mas que eu veja, nunca vi que a Moura e a Jovem participassem numa briga de preço de licitação junto à Secretaria de Educação. E a que o senhor atribui esse fato? Como empresa, e ela tem o seu lado de remuneração, é uma empresa comercial, então nós vemos o seguinte: toda empresa vê o seu lucro. A licitação, ao meu ver, ela teria que ter um caracteres como órgão público de leilão. O leilão, quando vai-se alguma coisa ao leilão, é bom para quem compra e para o órgão que vende. Tudo bem, todos os dois ganham. Só que a licitação, ao meu ver, tinha que ser dessa maneira. Quem for prestar o serviço teria que ganhar o serviço, e a empresa que está fornecendo o serviço, que seria a secretaria, teria que olhar o primeiro lado da secretaria, ao meu ver, teria que ser preço. Porque se a empresa tem condições de cumprir o edital e o presidente olha pormenores e fala: não, você não pode porque não pode. E uma briga, uma picuinha para prestar serviço escolar, eu torno a dizer, serviço escolar é simples e com responsabilidade. Por que a Moura e a Jovem Turismo, as duas não disputam preço? Por quê? Seriam sócios ocultos? Seria alguma relação entre as duas? Dá indício de que poderia ter ligações às duas empresas, até porque nessa empresa, nessa licitação, a Jovem não participou. Nem a Jovem e nem a Real Expresso. A Real Expresso é uma empresa que nós temos visto transportar crianças na periferia. E com ônibus interestadual. Ônibus interestadual não caracterizado escolar, é o que nós vemos a Real Expresso transportando ônibus em ônibus leito, semileito, sem caracteres de escolar e sem cinto de segurança. Isso, se formos, não posso afirmar que existe hoje, porque depois se começa a apurar fatos, muita coisa entra no eixo. Mas até poucos dias, no Recanto das Emas, é o que se via ônibus da Expresso, Real Expresso, transportando criança. Ou a empresa ajuda a secretaria, ou as crianças são privilegiadas, ou a empresa ganha muito bem por isso. Ou a Moura pertenceria à Real Expresso? Ou uma das três nunca brigaram preço. Nunca brigaram preço. É o que a gente vê em todo o certame de licitação. Agradeço a sua colaboração, doutor, senhor Eleazar. Ótimo. E passo a palavra ao deputado relator, deputado Paulo Tadeu. Bem, na condição de relator, senhor Eleazar, eu quero também fazer algumas perguntas. E perguntas, inclusive, semelhantes à que eu fiz
a depoente anterior. Mas eu começo perguntando ao senhor o seguinte: em algum momento, antes do seu depoimento nessa comissão, o senhor se sentiu pressionado ou ameaçado? Não. Nem saibam que eu existo. Nem sabe, né? Nem saibam que eu existo. Ótimo. Então, eu quero começar pela seguinte afirmação. O senhor Geraldo Moura, Sim. ele disse ao Ministério Público que somente a própria Moura e também a jovem teria condições de fazer o transporte escolar no Distrito Federal. O senhor concorda com essa afirmação? Não. De maneira alguma. O DETRAN atualmente tem expedido novas permissões? Não. Não tem expedido, exceto a do decreto do governador para que a empresa que fosse contratada, para mim, contratada depois de uma licitação finalizada. Não contrato emergencial. Contrato emergencial, se ela opera em contrato emergencial desde antes do decreto-lei do senhor governador, ela teria que ter autorizações para todos os veículos. Caso ela ganhasse a licitação, teria dos veículos contratados. O senhor acha que esse decreto do governador, ele beneficia de uma maneira ou de outra a empresa Moura e a empresa jovem? Para mim, com certeza. Uma outra questão, pelas características dos serviços prestados pelas empresas no transporte de estudantes, a Secretaria tem insistido com uma tática que é de fazer a licitação por região. E pegar toda essa região e licitar para que apenas uma empresa coordene esse transporte. O senhor avalia que esse mecanismo, ele é um mecanismo que garante à Secretaria uma diminuição dos seus custos perante o fato concreto que apenas uma empresa faz esse transporte nessa região? Dentro de nossa experiência de transporte escolar, eu vejo péssima essa questão, porque seria um gerenciamento muito ruim, porque transportar a criança é uma questão muito, meio que séria, porque você vai transportar 8.000 alunos e uma empresa dentro da sua região ou no global pudesse administrar, na minha opinião, eu respondendo pela associação, cada linha que um associado nosso, um transportador autônomo, transportasse, ele seria responsável por aquele setor. Seria um gerenciamento imediato e que poderia dar mais resultado, e é o que ocorre tirando a Moura e as empresas que prestam serviço para Secretaria de Educação, o restante trabalha-se individual, é um gerenciamento imediato. Bem, uma outra questão aqui. Da forma como são realizadas as licitações hoje na Secretaria e com os critérios de habilitação exigidos pela comissão, alguma outra empresa, além da Jovem e da Moura, teria condições de concorrer e ganhar a licitação lá? Eu vejo o seguinte: os atuais critérios estabelecidos pela Secretaria? Dentro desses atuais critérios, não teria como. Não teria como, porque se não houvesse essas empresas já prestando serviço e com interesse em continuar prestando serviço para a Secretaria, eu penso que o edital poderia ser mais light, com responsabilidades, mas não colocando pontos ou colocando dificuldades para que possa beneficiar a empresa que tem as qualidades que possam estar expostas no edital. Perfeito. Uma outra questão. Com relação aos preços praticados nos contratos da Secretaria, o senhor avalia que esses preços, eles estão dentro do mercado? Eu vejo que não. O senhor chegou a fazer alguma planilha, algum estudo ou alguma avaliação? Fizemos planilha, porque quando entramos na licitação, na primeira etapa, nós vencemos a documentação. Bom, sim, documentação está ok. Esses valores estariam abaixo ou acima do mercado? Abaixo. Os preços praticados pela Secretaria estariam abaixo ou acima? Acima, e muito acima. Muito acima, né? Quando nós avaliamos que poderíamos passar para a segunda fase, que seria a habilitação de preços, nós falamos, bom, nós já temos a experiência do nosso transportador, quanto gasta,
como é feito esse transporte e, com isso, quanto desempregado nós temos no transporte, porque não pode ter autorização escolar. Então, nós íamos prestar um serviço com ótima qualidade, no preço super baixo do que está sendo praticado. O senhor poderia depois fornecer a essa comissão esse estudo, essa planilha que os senhores fizeram? Poderíamos, até porque gostaríamos, não sei se temos acesso ou se a comissão existe isso lá na comissão. Tá, ok. Mas Porque nós apresentamos à comissão. não precisa ser necessariamente falando assim, um estudo que vocês sim. fizeram em cima. Apresentamos. Tudo bem? senhor? Vamos apresentar. Então tá jóia, agradeço. E, por fim, vocês fizeram o questionamento da habilitação da Moura, diante do fato de que a Moura apresentou um balanço patrimonial, eu diria, negativo, né? Qual foi o resultado desse questionamento feito por vocês? O presidente, na época, Quem era o presidente? Aquiles Santana, ele falou que esse não era o mérito da questão. Ele não era o mérito da questão. Mas chegou a falar qual era o mérito na avaliação dele? Não. Mas aí nós falamos para ele, se fosse o nosso, não passaria. Com certeza, até afirmo que não passaria, porque por pontos menores, outras empresas não foram habilitadas. Então, como que se, mesmo esses pontos que eu apresentei hoje, que o presidente da comissão não viu que existiam as irregularidades, o vício já tendencioso, tanto da secretaria, quanto da empresa, quanto da comissão. São os três elementos que envolveram-se na licitação e que um não viu o erro do outro, passou-se por tudo. Vocês chegaram naquela de 2004, né? Porque nós estamos até o momento falando da licitação 2003. de 2003. A de 2004, essa que foi suspensa, né? Os senhores chegaram a participar de algum momento dessa licitação, não? Não porque nós fizemos reunião com nossos associados e o que isso implicaria? Se na primeira não participamos e não ganhamos, é como que se fosse um caso invencível. Perfeito. Para os nossos associados, eles não queriam mais contribuir com mais de R$10 para fazer projeto nenhum, porque, poxa, não definiram o primeiro, vão participar do segundo, então para eles não serviriam. Senhor Eliazar, o senhor conhece alguém que em algum momento dessa história aí sublocou o seu ônibus, ou seu carro, os seus ônibus para a Moura Transporte? O fato, conhecer não, porque nunca interessamos em saber quem poderia estar locando ou não. Agora, boatos, sim. Até porque a prova disso é só pedir, torno a dizer, a propriedade dos veículos. Tá, okay. Pediu, ele não tem 107 ônibus, que a declaração foi da Secretaria de Educação, o restante é sublocado. Tá, uma outra questão é o seguinte, durante essa licitação de 2003, diante desse conjunto de incoerências, vamos chamar assim, da comissão de licitação, os senhores chegaram a procurar outras autoridades lá na Secretaria de Educação para conversar a respeito dessa licitação? Ou toda a ação de vocês se resumiu efetivamente apenas à comissão? Não procuramos ninguém, até porque vimos o caso, como se poderíamos dizer no popular, a Moura, uma empresa muito grande, já está concentrada dentro da secretaria, não tem para ninguém. Então a gente não ia perder tempo procurando ninguém, se já vimos que dentro da lei não foi cumprido, fora da lei, pior. Na verdade, vocês só procuraram mesmo os membros da Só comissão. os membros aonde nos indicaríamos, íamos. Falamos com a professora Mazinha, falamos com Elizabeth, falamos com o Coelho e falamos com aqueles. Foram as pessoas que eu tenho em mente e conversamos. Poxa, não é bem assim, tem que ser assim. Poxa, dá um desconto. A nossa empresa é civil, a nossa empresa tem... O que vocês querem? Não é transportar a criança? Nós vamos transportar as crianças de acordo com o que nós já sabemos. Nós não somos transportador de hoje, não. Igual existem empresas que alteraram o contrato social para falar, opa, vai ter uma licitação amanhã, vou ganhar dinheiro. Então, o nosso trabalho seria diferente. Então, nós vimos que não teria condições de prosperar aquilo que pensamos. A última pergunta é o seguinte, o senhor disse anteriormente que ouviu boatos, né? Existem boatos na cidade de que a Moura sublocou o serviço de transporte de estudantes. O senhor chegou a ouvir também algum boato durante esse episódio da licitação de 2003
aonde boatos, né, de que o favorecimento da Moura iria privilegiar uma ou outra pessoa, uma ou outra autoridade? Boatos. Boatos. Quais foram os boatos? Os boatos é que o pagamento da empresa, o pagamento que a Secretaria de Educação faria à empresa era pontual. Porque existem outros órgãos do GDF que se atrasa 5, 4, 6 meses quando você presta serviço, mesmo em locação de ônibus e caminhão. E que pudesse ficar tranquilo, isso dentro desse episódio que o senhor está comentando, que a Secretaria de Educação, o pagamento, pode adiantar, mas não atrasa. Esses são os boatos que nós ouvimos E dentro você desse episódio avalia de que isso é estação. para favorecer alguém? Não posso afirmar. Não, nos boatos. Você chegou a ouvir alguns boatos? Nos boatos, sim, porque era troca de favores. Seria troca de favores dentro do boato que nós ouvimos. Sim, mas como é que seria, nesses boatos, como é que seriam essas trocas de favores? Só para a gente, assim, quem estaria sendo favorecido por esses... Aí seria, eu não poderia, não questão de não afirmar. Não, o senhor não está afirmando, você está falando que foi os boatos que o senhor ouviu. É a questão de que quem pagaria, entendeu? Estaria pagando, com certeza tendo vantagem. Ok. Porque eu comentei porque eu presto serviço de ônibus em um outro órgão, e que atrasa-se 3 meses para poder pagar. Aí, dentro desse episódio, alguém falou, não, da secretaria é diferente. É mais fácil adiantar do que... Então, para isso, existe troca de favores para que haja o pagamento antecipado de uma empresa. Isso. Quem O favorecido seria a empresa. ao receber em dias, ali até adiantado. E alguém na secretaria, por estar pagando em dias e de maneira adiantada, estaria sendo beneficiado. Isso. Provavelmente quem paga é isso? Mas agora, Secretária, o boato, executor de não, o contrato. boato seria a secretaria. A secretária. A secretaria. Secretaria. A secretaria. Alguém na secretaria estaria... alguém na secretaria. De onde a empresa estava prestando serviço. Porque não existe, até porque esse tipo de boato é tão sério que ninguém fala, é no Não, é o departamento fulano, tal. ninguém É citou fulano. nome. Claro Citou que não. alguém na secretaria poderia estar Estaria sendo pagando. beneficiado por estar pagando em dias e, portanto, Em dias. recebendo uma propina, vamos chamar assim. Poderia ser, porque... Esse boato circulou na época. Circularam na época. Senhor presidente, não, mas eu me dou por... Desculpa, só para, antes da deputada Iveli, só para perguntar. Se a gente observar os desembolsos da Secretaria de Educação para a empresa, então, que veio a ganhar a licitação, a Moura, nós poderemos comprovar que o pagamento é pontual. Ou adiantado. E continua, o senhor sabe disso? Eu me afastei, né, de todo o episódio, até porque você teria que brigar. Eu não tinha entendimento na época que um dia poderia existir CPI para apurar esse caso. Porque se tivesse, eu tinha apurado todos os boatos em fatos. Porque eu estou fazendo uma ilação aqui. Na CPI que apura problemas na área de saúde, haveria o Hospital Santa Juliana, que receberia pontualmente os seus pagamentos. E eu estou vendo fazendo uma comparação com a empresa, no caso, a Moura, que recebe em ponto, ou talvez até antecipado, os seus desembolsos, né? Muito obrigado. Passa a palavra a deputada Ivelise Long. Bem, inicialmente, senhor presidente, senhor Eleazar, eu gostaria que a gente, né, tanto nas nossas perguntas quanto nas nossas respostas, é muito difícil nós trabalharmos numa comissão trabalhando só com boatos, com achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu escutei isso, aí eu deduzi que isso podia acontecer. Então, eu acho que nós temos que ser mais, né, às vezes, objetivos nessas questões, porque é importante para nós, nós queremos apurar a verdade de fato, né? E fica, às vezes, muito difícil para nós averiguarmos só em cima de, não, eu escutei um boato que isso acontecia. A gente precisa ter mais certezas, né, mais evidências, para que a gente possa, de fato, produzir um bom trabalho aqui na comissão. E a gente tem visto isso muito em vários depoimentos, não só, não é o seu, estou colocando isso de forma genérica, Certo, né? mas, Mas até da parte das perguntas nossas também, né? A gente tem escutado, então é importante, é importante para nós sabermos se há algum indício, claro, a gente quer que seja dito isso, mas se a gente puder ter, assim, mais certezas de quem, como, da onde que surgiram os boatos, como que as coisas chegam, para que a gente possa poder pegar esse fio e descobrir se não é apenas uma dedução
Certo. até infantil às Mas vezes, tendo de em vista, alguém. deputado, que nos fatos que eu expus, eu estou comprovando. Apenas as perguntas da comissão Exato. é que eu não tenho documento. Claro, Mas claro. aquilo que eu vim expor, a documentação Não, está pra certo. ser Eu coloquei isso de comprovado. forma genérica, porque tem acontecido também Lógico. em outros casos. Bem, apenas algumas perguntas, né? A grande parte delas o senhor já nos respondeu aqui, mas logo no início eu disse que tinham várias exigências no edital, até o senhor achava ele extremamente exigente em alguns pontos, né? Alguns aspectos. Mas cumprimos todos eles. Exato. Exato, mas foi apresentado algum recurso, alguma coisa para impugnar essa exigência tão grande do edital? Sim, o recurso que a nossa empresa foi inabilitada, nós recorremos. Recorremos e eu passei uma cópia para cada um dos senhores e gostaria que vocês lessem e ver a incoerência da presidência da licitação. Exato, mas não foi solicitada a impugnação do edital. Não, face às exigências. nós não precisamos impugnar nenhum porque cumprimos todos. A impugnação que foi feita foi das autorizações de outras empresas que não puderam participar porque eles não souberam se foi impugnado ou não. Tá certo. Então, vocês consideraram que o edital era compatível com a legislação, não havia necessidade nenhuma Com certeza. de se impugná-lo. Sim. Então, era um edital compatível com a legislação, com as exigências normais e necessárias de uma licitação. Sim. Pois não. O senhor tomou conhecimento se esse edital foi solicitado, impugnação por alguma outra empresa e quais as razões? Não. Não, né? Dentro do que foi publicado de oficial, somente essas empresas, que me parece que são 5 empresas ou mais. Pois não, que participaram do início e depois não tiveram... Na ocasião, o senhor sabe por que o presidente inicial da Comissão de Licitação publicou o acolhimento dos recursos nesse aspecto e mesmo assim, abriu a concorrência sem republicar o edital, com as alterações acolhidas? O senhor disse que não teve prazo hábil, foi no mesmo dia, na publicação? A questão da impugnação, as empresas não participaram. A questão da habilitação ou a prévia habilitação na primeira etapa, nós todos participamos. Certo. Então, Todas as empresas. Todas as empresas que foram 5 ou 6, apesar de que quem pegou o edital, pelo menos umas 30 empresas pegaram o edital, que está aqui na minha mão. Foram pelo menos 30 empresas. Pois não. Só que participaram 5 na primeira fase, sendo que as outras não poderiam participar porque não tinha quantitativo de autorizações escolares. E era um dos itens do projeto básico. Na ocasião, a sua entidade apresentou o atestado de capacidade técnica compatível com o objeto da licitação e acatado pela comissão? Não foi acatado. E, se a senhora permitir, eu gostaria de ler o atestado de capacitação técnica. Não, só gostaria de saber quais as razões que inabilitaram. É porque nós apresentamos transporte de criança. Pois não. Porque nós tínhamos nosso transportador, que transportava criança, e o presidente da comissão falou, não, o objeto licitado é contrato e não criança. Essa foi a resposta do presidente para nós. Por isso, vocês estão inabilitados com relação ao atestado de capacidade. E aí vocês entraram com recurso, que é esse que nós temos aqui em mãos. Isso. Pois não. Em mandato de segurança empretado pela empresa perante a 5ª Vara da Fazenda Pública do DF, em outubro de 2003, a entidade que o senhor representa afirmou que a licitante Exave estaria sendo favorecida em face de tratamento diferenciado recebido. Em que o senhor se baseou para Não, porque se a empresa Exave foi habilitada por conta do atestado de capacidade técnica dela, a gente também não poderia ser inabilitado, pelo menos nesse ponto. Porque se ela levou alunos para uma fábrica de cimento, nós levamos o aluno para a escola. Igual a Moura levou o aluno para a Secretaria de Educação, servindo. Então, o atestado foi ambos iguais. Então, não teria razão para não ter acatado o de vocês. Com certeza. Quer dizer, vocês questionaram, então, o atestado que a própria Exave teria recebido e a habilitação dela com a desqualificação de vocês por essa razão, porque eram atestados iguais. Até iguais, né? A sua entidade estava presente na data de abertura da concorrência de 2003? Eu estava presente. E estavam todos, o senhor sabe se estavam todos os membros da comissão de licitação presentes? Eram todos eles? 3 membros. Me parece que 2 mulheres e o Aquiles. Certo. E algum deles se manifestou ou não? Não, foi muito rápido ali e tal. Aí ele deu por encerrado para analisação dos documentos. Pois não. Bem, aqui o senhor já respondeu essa outra pergunta nossa. Deixa aqui, tem algumas que me surgiram agora.
a da questão da entidade, né? E uma outra questão que ficou um pouco na dúvida para mim, tá? É que logo no início, né, o senhor fez algumas colocações, né, de que da forma do tratamento, ou mesmo da condução dos trabalhos da própria comissão. No seu entendimento, né, o presidente, na época, né, da comissão, demonstrava capacidade técnica para tocar uma licitação desse porte? No seu entendimento? Não, no meu entendimento, não. Ele não tinha capacidade para estar Ele não tinha desempenhando? o comportamento ideal como presidente de licitação. Pois Ele não. demonstrava as tendências e os vícios que ele estava criando no certame. Exatamente, porque pelas respostas que lhe eram dadas e pela forma de condução, né? E, na sua visão, fora as empresas que receberam, né, que participaram, outras empresas no Distrito Federal teriam condições, face às exigências do edital, de também participarem? Teria se soubesse que seria impugnado as autorizações, que é o item do projeto de base, e que poderia existir um decreto-lei do governador que a empresa seria regularizada diante do DETRAN. Então, todas participariam. Certo. Todas participariam. Quer dizer que a questão de ter sido publicado muito perto ou no mesmo dia que... no mesmo dia. Foi Aí isso o publicado senhor no dia libera- 29, então as empresas não puderam entregar o documento ontem. Senão elas teriam participado. Teriam participado. Até as que impugnaram, Então, o senhor considera que realmente foi um elemento preponderante? com certeza, para que Né, não pudesse ter existia- menos empresas participando, para poder contribuir com o menor preço. Pois não. Bem, logo no início, o senhor colocou sempre que a licitação estaria extremamente direcionada, ou dirigida à empresa Moura. Mas a empresa ESAB, como o senhor colocou agora há pouco, foi habilitada, mesmo tendo um documento similar ao seu de capacidade técnica. Então, por que o senhor afirma que apenas a Moura, no seu entendimento, estaria sendo beneficiada e não a ESAB também? Veja bem, a questão da ESAV, para mim, a ESAV, ela não teria condições de ser habilitada por conta que ela não é do ramo de transporte escolar. Então, não sei se houve influência da empresa na comissão. Agora, o que nós vimos é que mesmo os outros itens que a secretaria abonou para a Moura, e quando a gente interrogava, o presidente nos afirmava: quem tem condições de prestar o serviço é a Moura. Ele afirmava isso para a gente: vocês não têm condições. Então, nós vimos que Primeiro presidente. pelo presidente da comissão. Pois não. Isso podemos Senhor afirmar. Aquiles. Seu Aquiles. Tanto eu quanto as pessoas que estavam junto a mim, ficamos assim meio que indignados. Agora, a questão da ESAV, ao meu ver, eu não sei se ela poderia transportar os alunos por esses dois itens que eu achei um pouco que incorreto. Seria alteração contratual Exato. e a questão do atestado de capacidade técnica dela, que o meu seria melhor. Então, o senhor tinha conhecimento também da alteração, Da alteração. do objeto do contrato da Agora, ESAB. me parece que ele foi habilitado por conta que o mandato de segurança dele foi aceito. Sei. Então, o nosso não foi aceito porque faltou um documento que o nosso advogado errou. Já estou acabando, falta só um. Pois não, pois não. Na realidade, deputado Evelise, até peço licença, porque uma questão de ordem, vai começar agora, aqui na Câmara Legislativa, uma audiência pública com os estudantes do Distrito Federal para discutir a questão do passe livre. E essa audiência pública, eu sou um dos propositores. Então, eu vou pedir licença à comissão para que eu me dirija aqui ao auditório aqui do lado, e ao depoente, é claro, né, porque já fiz as perguntas e me sinto contemplado, e faço lá a abertura e, se houver necessidade, eu volto ainda para essa comissão. Então, agradeço a Vossa certeza. Excelência. Agora, senhor relator, eu gostaria de expor uma questão de que o próximo edital que fosse feito pudesse ser fiscalizado por uma comissão que seja da Câmara, para que nossa associação ficasse com acesso e participar. Porque os itens que poderão ser colocados, se for formalizar mais uma licitação tendenciosa, poderá participar novamente a Moura por critérios que só ela poderia ter, que não foi colocado nesse edital. Então, nós queremos ter acesso a isso. Pois não.
Bem, dando um prosseguimento, o senhor já era o presidente à época da licitação? Sim. Pois não. E houve uma afirmação aqui anteriormente de que a Moura estaria sublocando, né, alguns veículos para poder desenvolver o seu trabalho. O senhor tem conhecimento disso? Conhecimento tenho. De Agora, que forma? eu não sei se eu poderia ir atrás dessa pessoa, não vou me comprometer, mas se eu encontrá-lo, entendeu? Eu sei que ele prestava um serviço com um ônibus velho, na Estrutural, Guará. Vou encontrá-lo porque já tem 2 ou 3 anos que eu não a vejo, ele já prestava serviço antes. Eu encontrando ele, eu quero ver se ele tem disponibilidade de vir conversar na comissão. E ele é associado da sua entidade? Não era associado, era conhecido. Mas foi afirmado aqui que havia uma sublocação de empresas vinculadas, eu só estou dizendo porque nós recebemos aqui a informação, né, senhor presidente, que nós tínhamos, né, Agora, essa confirmação ela só pode existir depois. Pois é, uma sublocação de empresas vinculadas, né, à entidade que o senhor representa aqui. Não, nossa hoje. empresa nunca teve nenhum vínculo. Então, é isso que eu gostaria de afirmar. A sua Não empresa não existe. tem conhecimento Não, de que não qualquer tem. um dos associados Não, tenha de qualquer maneira- tipo de vínculo. De tá? maneira nenhuma. Pois é, então alguém faltou De com a maneira verdade nenhuma. conosco hoje aqui, nesta manhã. De maneira nenhuma. Com certeza. O senhor presta algum serviço de transporte escolar hoje no Distrito Federal? Eu, particularmente, não, mas a minha família, alguns associados ainda prestam serviço, sim. E há 30 anos. Certo. 30 E o anos. senhor tem ideia de qual o custo desse transporte, mais ou menos por área? Ele varia demais ou ele é mais ou menos similar? Hoje, a gente pode perceber que o óleo diesel é o fator principal de um carro grande, no caso que tem pouca autonomia, sai caro. Mas, no nosso caso, quando é um transportador autônomo, ela não tem aquela questão tanto que comercial de grandes lucros que uma empresa efetivamente teria que ter. Então, nós vemos que o custo de um transportador hoje seria muito mais reduzido. E com qualidade. O senhor não tem mais ou menos uma estimativa ideia de assim, uma não. estimativa de valor? Mas eu cheguei a falar Poderia nos antigamente. encaminhar? Eu cheguei a falar antigamente, né, e torno a dizer que seria em torno de R$5.000 para um transportador. Não vou colocar a quilometragem da área, mas seria em torno disso. R$5.000? R$5.000 ele faria um transporte de criança nos 2 turnos, de manhã, de tarde, né, e transportando as crianças 4 vezes. Por qual período? Num período de 30 dias, né, que seria 22 dias úteis, principalmente nessas áreas pequenas que é da Secretaria de Educação, que transporte do Paranoá para a Asa Norte, ali, estrutural, para o Guará, que é super perto. Tá certo. Muito obrigada, senhor Eleazar. Por nada, obrigado. Deputado José Edmar, com a palavra. Senhor Eleazar, o senhor me desculpe, talvez eu vou ter alguma pergunta repetitiva, mas nossa equipe fez o estudo e talvez a gente precise confirmar mais essa situação. Primeiramente, qual era a sua função na Abrataite? Abrataite. Quando da abertura da concorrência de transporte de aluno pela Secretaria em 2003? Certo, eu sou o presidente da associação. O senhor participou do processo de concorrência de transporte de alunos em 2003 como diretor da Abrataite? Sim, presidente dela. O senhor conhece o senhor Geraldo Moura? Não. Da Moura Transporte? Não conheço. Não conhece? Não. Eu vi ele no dia, me falaram, esse é o Geraldo, no dia da abertura que ele estava lá. O senhor sabia que o contrato de transporte de alunos para a Secretaria de Ação proibia... Não, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, peraí, calma aí. O senhor já trabalhou para o senhor Geraldo Moura? Não. O senhor já... O senhor ou algum representante da empresa tiveram acesso aos atestados de capacidade técnica da empresa ZAVI e toda a documentação da licitação quando da abertura da licitação de transporte de 2003? Nós tivemos o acesso para nível de conferência, né? Como seria normal para toda a empresa concorrente.
Só acesso, xerox, mas nunca averiguamos nada. O senhor declarou que os atestados da Exave eram falsos. Não, nunca declarei. Não? Não. Jamais declararia. Eu tenho informação que o senhor tinha declarado. O senhor ou algum representante da empresa tinha conhecimento que o balanço da empresa Moura estava negativo na ocasião da concorrência? Sim, no dia da abertura. Estava negativo. Estava negativo. Não estava em boas condições como o edital previa. Por que o senhor entrou com recurso contra o atestado de capacidade técnica da Exave e não contra o balanço negativo da Moura? Por conta que a questão da Exave, ela foi habilitada com um atestado de capacitação técnica inferior à nossa. Então, no momento corrido, nós queríamos ser habilitados porque ela foi habilitada. Nós, na hora nenhuma, queríamos desabilitar nenhuma empresa. Quanto mais empresa participasse, melhor para nós. Porque nós sabíamos que na segunda etapa, nós teríamos um preço-custo muito baixíssimo. Olha, eu quero perguntar para o senhor. O senhor, respondendo há pouco, o senhor teve conhecimento do balanço negativo da Moura. E aí, na ocasião, por causa da capacidade técnica da Exave, o senhor entra contra a Exave e não entra contra a Moura, mesmo sabendo que ela do balanço negativo? Foi um erro nosso. Hoje nós vimos, até porque existem outros itens da Moura, mas nunca passou pela nossa cabeça ou na nossa diretoria que poderíamos desabilitar alguém. Nós queríamos que nós fôssemos habilitados por conta que outra empresa poderia ter sido com o mesmo atestado, ou um atestado inferior. Então, nós queríamos o seguinte, não foi a intenção da comissão, a comissão era tirar as empresas. Nós queríamos que mais empresas participassem. Mas, espera aí, o senhor ainda há pouco falou que a sua família, o senhor, a vida toda está trabalhando no transporte escolar. Sim, Tem uma experiência muito larga nisso. sim. O senhor fica sabendo de um balanço negativo. Sabe que aquele balanço negativo impediria aquela empresa de participar. Agora, o senhor não entra contra essa empresa e entra justamente com a outra só porque o atestado de capacidade técnica era inferior ao seu? Não, o que eu volto a dizer é que nós gostaríamos de ser habilitados. A nossa questão era ser habilitado e ver por que poderíamos deixar de ser habilitado. Então, nós queríamos que os 3 pontos que nos desabilitou e inabilitou, queríamos que tivesse sido revido, para que pudesse participar junto. Não queríamos tirar, não porque sobrou só a empresa Moura, não temos nenhum vínculo, mas que pudéssemos ter 10 empresas. Se pudéssemos contar com a nossa empresa, seria interessante. Eu queria falar para o senhor dessa experiência do senhor, desse passado da sua família toda no transporte. Então, o que é mais preocupante? O cumprimento de um contrato de prestação de serviço ou um balanço negativo? Ou seja, um atestado inconsistente ou um balanço negativo? O que é mais até porque grave? A questão do balanço negativo até hoje não foi grave, porque o presidente da comissão não aceitou isso como grave. Até porque nós só não entramos com mandado de segurança com isso, porque ele falou para nós que isso não impediria ele. Então, nós erramos a questão do tempo de ter entrado com relação ao que ele nos afirmou. Então, nós nos preocupamos, vamos preocupar em nos habilitar, até porque o balanço negativo e não está em boas condições, até porque esse edital, senhor deputado, ele tem várias interpretações. Ele não estando em boas condições, até que ponto isso pode ser negativo para o presidente da comissão? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, negativo, porque o edital diz, em boas condições. Então, ele falou, mesmo negativo, para mim, é boas condições. Até hoje, ele não aceita isso, ou não aceitava. O senhor já prestou algum serviço de transporte de aluno para a Secretaria de Educação, por licença, por dispensa de licitação, ou contrato emergencial? Não. Nunca prestou? Nunca. Sempre pretendemos prestar, né? Nunca prestou? Nunca prestamos. O senhor conhece a executora do contrato de Moura, da Moura Transporte, a senhora Elizabeth e a senhora Elvia? Não. Não conhece? Só tive uma vez por questão
de lutar pelos nossos interesses. Mas o senhor conhece elas? Não, assim, veio uma vez, se veio novamente, não conheço. Agora eu queria perguntar, o senhor já sublocou o serviço de transporte de aluno de contratos ganho pela Moura Transporte ou pela empresa Jovem Turismo? Não, não temos acesso e vínculo nenhum. Nunca Não. prestou nenhum tipo de serviço? Não. O senhor sabia que o contrato de transporte de aluno pela Secretaria de Educação proibia a sublocação do serviço prestado por firmas ganhadoras de licitação? Com certeza. O senhor já prestou algum tipo de serviço à ESAV? Não. O senhor tem algum ônibus ou van sua ou da sua categoria prestando serviço para a empresa Moura Transporte no contrato atual de transporte de aluno da Secretaria de Educação? Não, até porque se tivesse, seria a prova dos boatos. Com certeza eu traria. O senhor não tem. Senhor presidente, eu encerro aqui diante da adiantada hora meu hall de perguntas. Bom, nada havendo mais a perguntar, eu gostaria de agradecer a presença do senhor Eliazar a essa CPI, solicitando que Vossa Senhoria possa depois encaminhar as informações que foram solicitadas, as planilhas, enfim, aquilo que foi solicitado. E deixar a cópia dos documentos, não sei se já deixou a cópia dos documentos que o senhor Não, apresentou. só do recurso, Do recurso? das declarações, né? As declarações também seriam interessantes para que a gente Certo. fizesse essa acostasse aos autos. São só esses documentos, né? São só esses Então, da ficam faltando as planilhas sobre preços e valores e tudo planejamento mais, né? fácil. Eu pediria a cópia de todos os documentos que o senhor tem em posse, se Certo. Tranquilo. tivesse alguma dificuldade. Tá? Bom, mais uma vez, então, eu quero agradecer a presença de Vossa Senhoria, Muito obrigado. deixá-la à vontade para que essa CPI possa apreciar. Por último, um requerimento do deputado Paulo Tadeu e uma questão interna a ser deliberada. Vossa Senhoria fica à vontade para se retirar aqui da mesa. Se quiser permanecer no plenário, a oitiva é pública. O deputado Paulo Tadeu apresenta o requerimento. Requer seja solicitado à presidência dessa Casa a designação dos servidores que discrimina para atuar junto à relatoria dessa comissão. Os servidores Adilson de Almeida Vasconcelos e Edival Rodrigues da Mata Júnior para atuarem junto à relatoria da comissão. Pergunto à deputada Ivelise como vota esse requerimento. De acordo, deputado Zé Edmar. De acordo, eu também estou de acordo, declaro aprovado também por 3 votos favoráveis e 2 ausências. A ata da primeira reunião ordinária, nós vamos deixar para a próxima reunião. Eu proporia, aliás, a ata da primeira, da segunda, da primeira e segunda, né? Vamos a discutir na próxima reunião, deixamos para depois, né? Bom, nada mais havendo a tratar, deputado Zé Edmar. Nós tivemos hoje, na tarde de hoje, um depoimento da senhora a senhora Eudenice, e que ela ficou muito nervosa e se manifestou, inclusive sofrendo ameaças, outro tipo de
ações que impediam que ela fizesse qualquer pronunciamento nessa casa. E eu perguntei para ela o nome do senhor advogado, do advogado do sindicato. Ela me afirmou ser o senhor Eduardo. Eu gostaria de solicitar, portanto, ao senhor presidente, tendo em vista o nervosismo e a situação que a senhora esteve aqui, que a gente pudesse fazer uma convocação de emergência do senhor Eduardo, advogado do sindicato, para que ele pudesse, talvez, nos esclarecer que tipo de ameaça estava sendo sofrido pela senhora, o apelido parece que é tia Denise, a senhora Eudenice. Mas eu acho que isso foi extremamente grave, as suas declarações, eu acho que é importante que ele pudesse esclarecer. E, logicamente, o senhor advogado deve estar mais preparado e deve saber todo o tipo de denúncia e de pressão que essa senhora está sofrendo. Eu colocaria para que a gente pudesse convocá-lo o mais breve possível a essa casa. Eu anotei o telefone do deputado, do advogado, doutor Eduardo, que temos aqui em mãos até para essa providência que eu coloco em discussão. Deputado Ivelisa, concorda? Deputado Zedmar. Então, nós incluiremos na lista de convocados para depor, brevemente, o doutor Eduardo, advogado do Sindetur, para que possa nos esclarecer mais detalhes sobre as eventuais ameaças que sofre aquela entidade. Poderia ser o primeiro a depor? Podemos discutir depois com o relator, se na cronologia aprovada, se cabe incluir, por exemplo, um dia, né, a sua convocação, o mais rápido possível. Declaro encerrados os trabalhos dessa CPI, agradecendo a presença de todos.